Boa tarde a todos. Em nome da ADFERCIT, agradeço em primeiro lugar ao nosso moderador, professor José Manuel Viegas, e aos nossos dois oradores, a doutora Nuisa Guimarães e o doutor Sérgio Soares, que acederam amavelmente ao convite para estarem neste webinar. Este é o quinto webinar de um ciclo de preparação da elaboração do Plano Ferroviário Nacional, ou da preparação da contribuição da ADFERCIT para a elaboração do Plano Ferroviário Nacional. Nós elegemos 5 pilares que entendemos fundamentais para a consideração nessa elaboração. O pilar da mobilidade, o pilar operacional, o pilar da sustentabilidade económica, também o pilar da indústria e da engenharia e, por último, este pilar de que vamos debruçar-nos agora, o pilar regulatório e da concorrência. Têm sido webinars interessantes e com de facto, boas contribuições para o nosso trabalho. Aproveito para agradecer também aos anteriores oradores e moderadores das sessões anteriores, mas vamos agora, e sem perda de mais tempo, porque interessa é ouvir o que têm a dizer os nossos interlocutores, entrar no webinar. Eu passava a palavra ao professor José Manuel Viegas, que vai conduzir, digamos, muito bem, podemos já adiantar, não é? Esta sessão, que terá uma duração, em princípio, nunca superior a 1h30, mas também depende da vivacidade e das questões que os nossos participantes entendam colocar no bate-papo. Obrigado a todos. Professor Viegas, a palavra é sua e vou-me retirar de cena. Muito obrigado. Obrigado, José Maia. Quero começar por agradecer à ADFERCIT o convite para moderar esta sessão. Como a José Maia disse, é a quinta dedicada ao Plano Ferroviário Nacional e dedicada a um tema que muitas vezes esquecemos, ou que em Portugal se esquece frequentemente quando se discutem planos de transportes, que é toda a vertente regulamentar, mas que, como veremos hoje, é particularmente importante. Quero obviamente também agradecer aos dois convidados, nossos panelistas, que aceitaram falar sobre este tema, e quero naturalmente cumprimentar aqueles que nos seguem neste webinar. O tema de hoje, sendo regulamentar, vamos tratar de uma questão fundamental da regulação, que é a da abertura do mercado, mas eu queria primeiro dar uma nota pessoal de como é que eu vejo estas questões. O objetivo principal de qualquer quadro regulamentar é assegurar a qualidade do produto ou do serviço em várias dimensões. A primeira, a segurança, que isto é, no serviço ou produto não causa danos a quem o usa ou a terceiro. A eficiência, não consome mais recursos do que o necessário. Havendo ainda objetivos de eficácia, que é o serviço faz aquilo que é suposto fazer, e também de equidade e inclusão social, seja pelo preço, pela distância ou por outros fatores, quando se trata de um serviço público. A regulação técnica tem uma função central no que respeita à segurança e, em parte, à eficácia. Nesse domínio, o processo de harmonização tem vindo a avançar a nível europeu, com os sucessivos pacotes ferroviários, e em Portugal todas as normas europeias em vigor têm vindo a ser adotadas nos projetos integrados, quer no Ferrovia 2020 e depois disso no PNI 2030, dos quais alguns estão completos, outros em curso e outros serão iniciados proximamente. Não vamos, por isso, tocar nessa vertente. As questões da eficácia, que dizem respeito a que os serviços sejam prestados como anunciado, podem ser tratados em sede de proteção do consumidor, mas essa opção coloca-as num plano bilateral e, portanto, largamente fora da avaliação pelo público que é suposto ser servido. Por isso, quando se trata de um serviço público, faz muito mais sentido tratá-las através da pressão pública que decorre da transparência, com publicação obrigatória de indicadores relevantes que deem informação não só sobre os níveis médios de regularidade e pontualidade, em termos dos números de serviços, mas também do número de clientes afetados, mas ainda dos dados mais detalhados sobre as principais falhas. Esta exigência de transparência deve ser feita em todos os casos de serviço público de transportes, independentemente da titularidade da empresa e do seu regime contratual.
As preocupações de equidade e inclusão são normalmente tratadas através do regime tarifário e, em particular, da introdução de passes e assinaturas a preços subsidiados. Noutros contextos, valerá a pena tratar de forma mais aprofundada as limitações que este regime de assinaturas induz a muitas pessoas e famílias com quadros de vidas mais complexos e como ele acaba por, muitas vezes, ser indutor do uso do transporte individual porque as pessoas não têm uma mobilidade igual todos os dias. Mas isso é para outras sessões. O objetivo da eficiência económica, que é aquele que mais frequentemente é aludido quando se trata de regulamentação do acesso ao mercado, tem um tratamento diferente consoante os serviços em causa sejam oferecidos em regime de mercado concorrencial ou em regime de um ou poucos fornecedores, públicos ou privados, protegidos da concorrência, que é o mais habitual quando se trata de serviços de interesse público. A busca de ganhos de eficiência é o fator principal das iniciativas da Comissão Europeia com os seus pacotes ferroviários desde há 30 anos. Para além da harmonização técnica, sempre lenta e difícil, há a registar, por um lado, a abertura nos mercados, nos serviços de mercadorias, em 2007, e internacionais de passageiros, em 2010. E, por outro, os regulamentos sobre os serviços domésticos sujeitos a obrigações de serviço público. Na prática, ainda incompleta a harmonização técnica e as práticas de atribuição dos canais, slots de passagem dos comboios têm gerado dificuldades na tradução dessa abertura formal, sobretudo do lado dos passageiros, mas também do lado das mercadorias, em multiplicidade de operadores, pressão competitiva nos mercados e consequentes ganhos de eficiência. Vale a pena aqui chamar a atenção para afirmações que foram feitas no webinar dedicado às questões técnicas e operacionais, onde se discutia, por exemplo, a questão da bitola, e onde o presidente da Medway disse que mais importante do que a bitola é eu ter canais em França, porque em França estou sempre bloqueado, não consigo passar. E isto não é só a Medway que o diz, muita gente reconhece que é assim. Voltando à questão da eficiência, quando se trata de um operador privado escolhido em processo competitivo, esse próprio processo competitivo é um forte garante da eficiência. Mas quando se trata de um operador interno, uma empresa pública, essa preocupação é por vezes esquecida, como se ser uma empresa pública fosse sinónimo de ter bom serviço público, eficaz e eficiente, sem necessidade de maior escrutínio ou pressão. Mas todos sabemos que não é necessariamente assim no setor dos transportes e noutros. Quando a competição não é possível, um instrumento sucedâneo muito útil é a comparação de indicadores relevantes entre situações semelhantes, abrangendo situações com operadores de capitais públicos e de capitais privados e operando em vários países. Esta é uma matéria em que, a meu entender, a União Europeia deveria estar mais ativa, nomeadamente na definição de um conjunto normalizado de indicadores e as suas definições, porque é a forma mais eficaz de medir os impactos das reformas que têm vindo a ser introduzidas. Por isso, também no que toca à eficiência, me parece imprescindível a transparência com divulgação obrigatória, não só dos termos dos contratos assinados entre as autoridades e os operadores, mas também de um conjunto de indicadores de desempenho que permitem avaliar em cada caso a eficiência da transformação dos diferentes tipos de recursos em produção de transporte, veículos quilómetros, e em serviços prestados aos passageiros quilómetros. Ao fim de poucos anos e cobrindo alguns casos de linhas ou redes no mesmo ou em diferentes países, as análises econométricas começam a produzir resultados muito interessantes. Mas precisamos desses dados e não os temos. Em Portugal foi assinado em novembro de 2019 o contrato de serviço público entre a CP e o Estado. Mas esse contrato não foi divulgado. Curiosamente, é divulgado o parecer da AMT sobre esse contrato, da Autoridade de Mobilidade e Transportes, mas não o contrato. Apesar da nota constante do site do Governo ser dito que esse contrato, e isto é a transcrição exata que eu fui lá buscar há 3 ou 4 dias, vem estabelecer de forma objetiva, clara e transparente um conjunto de obrigações de serviço público que a CP está obrigada para o período 2020 a 2030, a respectiva compensação e os indicadores operacionais quantificáveis de aferição de incumprimento. Se isto é claro e transparente, eu não sei para quem, porque eu não consigo ver. E, portanto, tudo isto está em incumprimento esta promessa do Governo. Poder-se-á questionar, só para acabar, o que é que isto tudo tem a ver com o PFN, com o Plano Ferroviário Nacional? Para mim é muito simples. Trata-se apenas de recordar que, em paralelo com o investimento no hardware que está a ser feito
e que vai ser feito no âmbito desse plano, em infraestruturas, em material circulante, sistemas de sinalização, controle e recursos humanos, não podemos esquecer as exigências de natureza regulamentar para que esse investimento tenha o melhor retorno possível ao serviço do país, nomeadamente quando temos um operador público largamente dominante, as que só podem ser asseguradas por via da transparência dos contratos e dos indicadores de desempenho. E por isso, parece-me pessoalmente que é muito importante termos em atenção todo este enquadramento regulamentar e estas exigências de transparência. Vamos agora ouvir primeiro a doutora Ana Luísa Guimarães, que é da Cérvulo e Associados, esqueci-me de dizer isso há bocadinho, está no site, mas é melhor eu dizer, e de seguida o doutor Sérgio Soares, que é o CEO da Transdev Europa e Espanha. Não sei, diz-se Europa e Espanha ou diz-se Ibéria? Está sem microfone, está desligado. Portugal e Espanha, melhor do que Portugal e Ibéria. Espanha, pronto. São dois mercados separados que é para não haver confusões. Exatamente. Pronto. Vou então passar a palavra à doutora Ana Luísa, que estamos com muito tempo, portanto, se quiser usar plenamente o seu quarto de hora, estamos à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu começo por agradecer à ADFERCIT o convite. É um gosto estar aqui hoje neste painel, neste webinar sobre o Plano Ferroviário Nacional, em concreto sobre o pilar regulatório. Espero que seja um momento enriquecedor, se ele vai certamente, com discussão, com debate e ouvindo também, como já ouvi o Sr. Professor, mas também o Dr. Sérgio Soares, a quem também cumprimento. Bom, vamos falar aqui hoje sobre o pilar regulatório do Plano Ferroviário Nacional. E eu pensei, naturalmente, e tive a oportunidade de trocar e de partilhar esta ideia com o professor José Manuel Viegas, que de facto a regulação no contexto do setor ferroviário nacional é muito ampla e, portanto, haveria que focarmos aqui em alguns aspectos mais concretos e o desafio que me foi lançado, concretamente pelo seu professor, era focar-me aqui no plano do Serviço Público de Transporte Ferroviário, concretamente no Regulamento 1370 e nas alterações que foram feitas depois em 2016 a respeito do Plano Ferroviário Nacional. Eu começava só muito brevemente por enquadrar o Plano Ferroviário Nacional aqui nesta perspectiva mais jurídica, que é, na verdade, aquela que sou capaz de descrever. No fundo, o Plano Ferroviário Nacional surge na sequência do próprio programa do governo, em que havia já este objetivo, desta medida, de adotar, no fundo, o Plano Ferroviário Nacional. Eu deixei de ouvir o Dr. Sérgio Soares, está a ouvi-la? As opções de investimento de acordo com o prazo e com o objetivo de... Como? Ana Luísa, a transmissão está muito má. Eu tenho, de vez em quando vejo a sua imagem congelada e o som está assim um bocado, eu diria, hesitante. E agora está outra vez congelada. Pode falar outra vez, se não se importa. Está. Agora cortou o microfone. Fala outra vez, desculpa. Vamos tentar recomeçar. Então, está com o microfone cortado. Agora assim é que não se ouve mesmo, não é? Experimente recomeçar. Agora, não, deixamos de ouvir. Não estou a ouvir. Desculpe lá. Está em casa ou está na empresa? Estou em casa, mas normalmente não tenho estes problemas. De facto, tenho uma ligação boa. Não é só do meu lado, pois não. O Dr. Sérgio Soares também está a ter problemas, não é? Também não consegue ouvir bem. Eu talvez fizesse o seguinte, que de vez em quando funciona, que é, eu ia pedir se o Dr. Sérgio Soares entrava em cena e se a doutora Ana Luísa deitava o computador abaixo, fazia reset, arranca outra vez, que muitas vezes são soluções radicais, mas que funcionam melhor, está bem? E nós, entretanto, vamos avançando. Vou pedir ao Dr. Sérgio Soares que fale devagarinho. A minha sugestão é que arranque o computador outra vez. Desligue e volte a ligar mesmo. Uma solução um bocadinho força bruta, mas com computadores costuma ser a melhor maneira deles nos obedecerem
É uma solução tecnológica. Um bocadinho rígida. Acho que já temos todos saudades destes momentos das redes a não funcionarem bem quando estamos em vídeo. Agora, com o fim do Covid, começámos a estar mais presentes e esquecemos destes momentos fantásticos. Bom, antes de mais agradecer o convite do professor Viegas, do engenheiro Maia, também para estar aqui convosco. Enfim, a Adfersit tem feito um trabalho extraordinário no nosso setor, de grande qualidade, e, portanto, estar aqui é algo que agradeço sobretudo. Pronto, o propósito da minha intervenção, enfim, dentro deste pilar regulatório, corro o risco de falar de temas que vão estar um bocadinho centrados ou ao lado da questão regulatória, mas que são sobretudo um retorno de experiência daquilo que é o grupo Transdev como operador privado ferroviário em contextos da rede, de abertura da rede pública. Pronto, e a experiência é ampla. Vou procurar dar um exemplo concreto centrado sobre a Alemanha, que está aqui mais próximo da nossa realidade e é também a experiência mais antiga que a empresa tem neste âmbito, e está também mais próximo daquilo que podemos antever, do que pode vir a acontecer em Portugal neste domínio, assim esperamos que seja. Portanto, primeiro comentar que o volume que hoje trata a Transdev, em termos de ferrovia, ou seja, está presente em 36 operações ferroviárias em 5 países diferentes. No total opera 80 milhões de veículos quilómetro por ano em 5.500 quilómetros de via, portanto é uma enorme operação, cerca de 2,5 vezes a nossa rede nacional de comboio. Tem 820 veículos, e sendo que os países onde opera são a Holanda, a França, a Suécia, a Alemanha e mesmo aqui ao lado a Nova Zelândia, não é? Que é uma coisa mesmo aqui onde também temos uma operação muito relevante. Portanto, estes contratos variam bastante, de contratos que cobrem unicamente a exploração ou a gestão de passageiros, a contratos mais complexos de manutenção de infraestrutura, de material circulante. Enfim, há notícias recentes sobre a abertura também da França, que é a primeira linha, de facto, concessionada no âmbito da abertura a privados, é a linha Marselha-Nice, que será agora oficialmente comunicada no dia 26 de 29 de outubro, mas já antes, há muito pouco tempo, há pouco mais de um ano, em Hannover também houve uma nova operação para 12 anos de operação, com 9,3 milhões de veículos quilómetros por ano. Enfim, a operação de Marselha-Nice é uma operação interessante, porque é de facto uma linha que vai ser partilhada, por exemplo, com a própria linha TGV, o que implica que o material esteja adaptado a poder circular por essa via. Naturalmente que o TGV não vai circular à velocidade TGV nessa via, e é uma operação que basicamente implica a duplicação dos serviços diários atuais, que eram de 7 para 14 serviços diários. Há uma expectativa muito grande em França sobre o cumprimento do imperativo europeu de abertura à entrada da concorrência, e o plano, enfim, que a França tem é a abertura até o ano 2024 em cada uma das regiões, tem que ter pelo menos um destes serviços aberto, digamos, à concorrência. Portanto, é algo que nos parece bastante relevante. Portanto, em termos genéricos, antes de ir depois para um exemplo concreto que se calhar pode ser útil para os participantes, a experiência até agora tem-se revelado numa redução do preço global do serviço. É algo que vamos ver em números concretos sobre a realidade alemã. Quando eu digo o preço global do serviço, refiro-me à comparticipação do Estado à concessão. Um tema importante e que se calhar tem aqui alguma relevância com o tema hoje em discussão, reforça na prática o poder da autoridade, ou seja, a abertura à concorrência não se trata de uma privatização desregulada, não é? Pelo contrário, é uma reafirmação do poder da autoridade frente a exigências de serviço. Pronto, e essas exigências, o que tem, como o professor Viegas estava a comentar, são indicadores que depois se tornam públicos, que têm escrutínio das populações e têm escrutínio dos operadores. Portanto, é uma dos grandes benefícios destes processos. Para os passageiros tem-se traduzido num aumento da oferta,
porque basicamente há uma maior disponibilidade de meios e, como um ganho colateral, também uma disponibilização de material circulante para outras linhas dos operadores incumbentes, que se calhar é algo que é um exemplo bom para a realidade portuguesa, e pelo aumento depois do número de afluência de passageiros, também a redução do preço por passageiro. Enfim, há um tema que vai ser também sensível, julgo eu, em Portugal, que são temas relacionados com a organização dos tempos de trabalho e da regulamentação laboral. Portanto, na prática, esta abertura acaba por se refletir nas carreiras profissionais, ou seja, que abrem, perspectivas de desenvolvimento de carreira que, nos contextos atuais, estão muito afuniladas num único operador. Isso a curto prazo tem naturalmente tensões, mas a médio prazo acaba por se relevar como algo positivo. Pronto, eu agora tenho não vos vou amassar, prometo, portanto é mesmo só um conjunto de slides sobre a realidade alemã. Pronto, e a escolha da realidade alemã tem basicamente a ver com o facto de ser a operação mais antiga que a empresa contém. Provavelmente, não sei se estão a ver, se não, espero que sim. Ainda não. Estão a ver, não é? Ainda não estou a ver. Outro clássico também. Eu já o tenho aqui no ecrã. Eu vou tentar ligar à doutora Ana Luísa, saber como é que está a retoma da... Ok. Deixa-me só ver se... Pronto, agora já estamos a ver. Mas o seu microfone está desligado. Continua com o telefone desligado, com o microfone desligado. Tenho que fazer unmute. Desculpe lá. Aparentemente, quando entrou em partilha de ecrã, fez o mute automático. Sim, mas agora está bom. Agora está bom. Agora tenho que pôr lá o... princípio. Isso. Agora já me consegue ouvir, não é? Já. Ouvir e ver os slides. Pronto. Eu estava a dizer, esta experiência na Alemanha, que enfim, começou em 98, pronto, a Transdev é hoje o segundo operador ferroviário depois da DB, com cerca de 7,5% do mercado, tem neste momento na Alemanha 19 contratos ativos, 47 milhões de veículos quilómetros, 390 comboios e 14 oficinas de manutenção, e transportou em 2019 88 milhões de passageiros. Portanto, o processo começou com uma reforma ferroviária e a regionalização dos operadores das autoridades de transporte. Ocorreu uma mudança de sistema que normalmente é clássica nestas evoluções, a separação da DB entre a DB Operador e a DB Infraestruturas, ambas que continuam a pertencer ao grupo DB, mas enfim com independência de gestão. Houve na altura também uma absorção de uma parte da dívida do sistema rodoviário alemão para permitir, enfim, o lançamento de novos investimentos. Portanto, quer dizer ferroviário, não é? Da dívida do setor ferroviário, que está lá escrito rodoviário. Peço desculpa. É ferroviário, lá está. Ao nível das relações sociais, um trabalho que foi feito anterior, digamos, ao lançamento
desta abertura, enfim, alcançando consensos e uma reforma na relação com os sindicatos, basicamente conferindo alguma tranquilidade nesta área antes de se avançar. Pronto, e depois há os benefícios que nós vamos falar um bocadinho mais à frente com alguns dados. Pronto, basicamente na experiência alemã existem dois modelos, um modelo, vamos chamar standard, em que a infraestrutura é mantida pela DB, naturalmente a autoridade confere um contrato de exploração ao operador, o operador, por sua vez, tem depois um contrato de utilização com o operador da infraestrutura e os contratos necessários de financiamento, de aluguer, ou quer que seja um modelo específico desta concessão em termos de material circulante. Modelos mais recentes, nomeadamente este modelo da WEG, que avançou em 2019, são contratos mais complexos, continua a haver um contrato de exploração, há um contrato de infraestrutura, de manutenção e gestão da infraestrutura ferroviária, há depois um contrato relativo à manutenção, ao financiamento e manutenção do material circulante e, por último, contratos relativos às próprias oficinas, tanto de aluguer como da manutenção das próprias oficinas. Associado a tudo isto, depois, há o contrato de utilização das infraestruturas que também existe. Portanto, são temas que são relativamente clássicos hoje em dia neste tipo de relações. Nesta experiência do WEG, enfim, são operados 27 comboios com 1 milhão de veículos quilómetros por ano. Enfim, há nesta área de gestão de passageiros, vamos chamar assim, temos o tema da operação, enfim, rotineira, com planificação de horários, com a distribuição de títulos de transporte, com informação ao passageiro, e depois a própria exploração dos veículos, a sua condução e controle, e a manutenção nas oficinas geridas pela empresa. Ao nível da infraestrutura, é uma rede com 81 km, e aqui, sim, a complexidade é maior, porque há uma gestão do centro de controlo, há a gestão das janelas das obras em curso em termos de manutenção e a produção da gestão documental associada, a planificação de obras futuras e a manutenção da corrente da infraestrutura e depois temas de futuro, ou seja, de estudos de reutilização de linhas, planificação da modernização da própria linha e depois os seguimentos dos respectivos trabalhos. Na linha mais antiga que existe em operação, que é esta linha de Boblingen com Dattenhausen, que havia sido uma linha que tinha sido fechada em 1966, depois foi reaberta em 1996 por concurso, com 8 veículos, um tempo de percurso que foi incrementado pelo tipo de material, enfim, que tinha um tempo de percurso de 24 minutos, que na altura foi entendido como um tempo de trajeto que era competitivo frente à utilização do transporte individual, com uma grande frequência de 30 minutos em média e com cerca de 400 mil veículos quilómetros por ano. Teve um investimento de 27,5 milhões de euros, que incluiu a renovação e construção de pontos pedonais, a securização de 12 passagens de nível, a criação de apiadeiros e também os trabalhos necessários à garantia do aumento da velocidade de 50 para 80 km por hora, além da oficina e dos trabalhos associados à acessibilidade de pessoas. Pronto, enfim, são casos práticos que muitas vezes, como foi o caso destes, implicou também a eletrificação da linha, neste caso não por investimento da empresa, mas que fazia parte do processo técnico associado a este contrato. Um tema, se calhar, interessante em termos disto da abertura à concorrência, sobre estes dados, são dados entre 2003 e 2014, é basicamente a cota-parte que representa a abertura de operadores no mercado ferroviário alemão. Vemos aqui que a DB continua a ter um conjunto enorme de oferta por atribuição direta, mas depois a própria DB em concorrência aumenta muito a sua
a cota-parte de operações que obtém por concorrência direta e depois um aumento naturalmente forte dos novos operadores, sendo que no global há um crescimento nestes 11 anos sensível do número de milhões de veículos, de quilómetros de veículo por ano. Portanto, enfim, há um aumento, não há necessariamente uma enorme diminuição do incumbente, desde que, naturalmente, esta abertura esteja associada também a um desenvolvimento da própria rede. Em termos de dados, estes dados são oficiais, embora não sejam propriamente do ano passado, mas no conjunto da experiência destes anos, entre 2002 e 2014, o valor dos subsídios medido em euros por veículo quilómetro teve um decréscimo importante na Alemanha. Enfim, algumas das explorações tiveram mesmo uma diminuição enorme, como os exemplos aqui de Stuttgart para Nitz, de menos 50%, ou na Saxónia com menos 60% também de redução dos subsídios por veículo quilómetro. É também visível o aumento dos passageiros por quilómetro e dos passageiros por comboio. Naturalmente isto depois se traduz no aumento de eficiência daquilo que se investe na rede. E foi constatado, enfim, coisas que parecem muito básicas, mas que são importantes, como temas como a climatização, a acessibilidade, a redução do ruído e, mais recentemente, temas relacionados com a própria eficiência dos veículos ou mesmo transformação em termos daquilo que eram linhas diesel para linhas elétricas. Enfim, o ponto mais visível do ponto de vista do utilizador é a melhoria da qualidade de serviço, ou seja, os operadores têm uma medição, enfim, rigorosa. Essa medição rigorosa é conhecida e pública e transparente, ao contrário do contrato da CP, e isso naturalmente induz depois à própria melhoria da atividade do incumbente. Pronto, em termos daquilo que é esta experiência, enfim, para nos esmaçar, era isto que tinha para vos dizer. Enfim, naturalmente, enfim, só para concluir, enfim, os operadores em geral, como eu diria também, nós como habitantes aqui do nosso país, temos uma grande expectativa sobre o que vai acontecer a este nível em Portugal. Enfim, há exemplos que não são bons noutras áreas de atividade, em termos desta abertura, enfim, há concorrência nos mercados paralelos ao mercado ferroviário, nomeadamente rodoviário, e era mesmo importante, enfim, que as coisas se fizessem corretamente. A Adfercit está a contribuir para isso, por isso, muito obrigado. Obrigado. Já temos a doutora Ana Luísa e o seu computador ressuscitado, não é? Está com o microfone cortado. Tudo bem. Estou de volta, espero que agora por algum tempo, pelo menos o tempo suficiente para terminarmos aqui esta conversa e para eu dizer o pouco que tenho aqui para transmitir hoje. Então, eu mal tinha começado, na verdade. Sim, o melhor é começar outra vez de início. Começar outra vez, justamente, pronto. Eu estava a fazer uma nota inicial só de enquadramento sobre o Plano Ferroviário Nacional. Não me vou alongar muito mais, no fundo, dizer que já é um objetivo que foi anunciado no próprio programa de governo e, portanto, o lançamento do Plano Ferroviário Nacional vem nessa linha, é uma decorrência desse compromisso e retomava aqui só as palavras do Secretário de Estado das Infraestruturas na sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional este ano, onde, no fundo, na minha perspectiva, disse uma coisa muito importante, que é a que o Plano Ferroviário Nacional não se pode limitar à definição de uma rede e, portanto, a um mero plano de infraestruturas, mas tem que estar ancorado em serviços, nos serviços que se pretende prestar às populações, às cidades, à sociedade, no fundo, e ao país. E é isso que, a meu ver, torna este Plano Ferroviário Nacional tão importante e é isso que faz com que este pilar regulatório, nesta perspectiva do acesso ao mercado que hoje nos propomos aqui debater, também se torne tão
premente e tão relevante neste contexto. Uma nota jurídica, só para dizer ainda que o Plano Ferroviário Nacional é, tal como foi apresentado, juridicamente e formalmente um instrumento de gestão do território que se enquadra no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, é um diploma legal aprovado em 2015 e é em concreto um chamado programa setorial. E portanto nesta medida ele é um plano, um programa que é vinculativo para as entidades públicas, embora não seja diretamente vinculativo para os particulares, e no fundo é um instrumento normativo de índole programática, no fundo com normas orientadoras da ação, definidoras dos objetivos a alcançar, mas sem conter, pelo menos é este o espírito do diploma em causa, um conteúdo preciso. Portanto, devemos nele encontrar planos, intenções, projetos, objetivos, mais ou menos medidas mais ou menos concretas, mas sempre com este nível de, no fundo, de normatividade. E, portanto, como eu dizia, o Plano Ferroviário Nacional, tendo em conta este contexto e esta visão de que não se trata apenas de um plano de infraestruturas, de um projeto de rede, mas sim do tipo de serviço que se quer passar a proporcionar aos utilizadores, aos cidadãos, parece-me que, de facto, como dizia, não pode viver arredado do contexto regulatório. E o contexto regulatório, aqui nesta vertente do serviço público, é então muito importante. Eu vou procurar não me alongar e não intensificar esta maçada, que é sempre para não juristas ouvirem os juristas. E, portanto, não vou fazer aqui uma descrição muito pesada do regime jurídico aplicável, mas apenas deixar aqui algumas notas, com base nas quais, ou a partir das quais, podemos depois discutir e debater na segunda parte desta sessão. Deixava apenas duas referências sobre enquadramentos gerais, que têm que ver com, por um lado, o enquadramento institucional deste ecossistema. Por um lado, temos do lado público o IMT, não é? Enquanto entidade licenciadora que é responsável pelo planeamento e pela segurança ferroviária, e depois temos a AMT, não é? Enquanto entidade reguladora independente, é uma entidade reguladora ainda relativamente recente, que é responsável por estas funções de regulação económica, da tarifação de infraestrutura, do diretório da rede, do acesso às próprias infraestruturas essenciais e que tem aqui um papel muito importante nesta fase e terá com certeza na implementação do Plano Rodoviário Nacional. Pois do ponto de vista da operação e do mercado, temos de um lado uma entidade gestora da infraestrutura, não é? Como todos sabemos, a IP, e temos depois os operadores ferroviários, no fundo, que prestam o serviço de transporte ferroviário e que são, como sabemos, e como surgiu até agora da apresentação do Dr. Sérgio Soares, no fundo, no contraponto com outras realidades europeias, pareceu-me do que pude ouvir, são em Portugal poucos os operadores ferroviários, não é? Disto que se trata, temos poucas licenças atribuídas, a CP, para os passageiros, a Fertagos, e depois temos duas outras empresas no que toca ao transporte das mercadorias. Portanto, este é o contexto de que se parte, que existe em Portugal, que é para o Plano Ferroviário Nacional e, portanto, para esta análise do acesso ao mercado e do serviço público de transporte ferroviário de passageiros. E este é um ecossistema, um contexto que não é particular em Portugal, não é? Víamos agora, eu ouvi ainda esta experiência alemã, apesar de já haver outros operadores para além da Deutsche Bahn, de facto são ainda minoritários e, portanto, este esforço de abertura do mercado e do serviço de transporte ferroviário à concorrência e a outros operadores que não os tradicionais incumbentes é um esforço que foi feito muito pelo direito europeu e é um processo que continua ainda em curso e que se quer intensificar. E é disto que se trata quando se fala aqui da abertura à concorrência do mercado ferroviário. Tudo isto tem que ver com, naturalmente, a União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que promove a concorrência e a liberdade da prestação de serviços também no domínio dos transportes e, portanto, também no setor ferroviário. Existem os chamados, não vos vou aqui amassar, 4 pacotes ferroviários, que é um processo legislativo europeu longo que começou em 2001, que teve um primeiro pacote legislativo em 2001, depois em 2004, em 2007, aliás o professor João Manuel Vega já referiu o pacote de 2007 e depois em 2013,
E tratando agora, focando-nos aqui no pacote ferroviário último, 2013, que tem o chamado pilar do mercado, podemos dizer, há aqui duas notas essenciais deste pacote ferroviário e que têm precisamente a ver com isto que vos vou falar, que é, por um lado, a Diretiva 2016-2370, que veio, para além deste objetivo de liberalização dos mercados nacionais do serviço de transporte ferroviário, estabelecer o direito de acesso à infraestrutura a todos os operadores ferroviários da União Europeia, e, portanto, procurar promover ainda mais esta igualdade de acesso à infraestrutura. E depois o regulamento 2016-2338, que veio alterar o conhecido regulamento 1370-2007, que é relativo à contratualização dos serviços públicos de transporte de passageiros, que abrange o setor rodoviário e o setor ferroviário, e esta alteração de 2016 dedicou-se sobretudo ao setor ferroviário e vai introduzir aqui uma alteração muito importante. Porque enquanto que o regulamento 1370-2007 estabelecia como regra para a atribuição de um contrato de serviço público de transporte ferroviário um procedimento concursal, no que tocava ao transporte ferroviário era aberta uma exceção muito relevante em que se permitia, quase sem qualquer condicionamento, um ajuste direto. E, portanto, era permitido até 2013 um ajuste direto relativamente livre, a discricionariedade das próprias autoridades de transporte para a atribuição do serviço público de transporte ferroviário. Isto mudou em 2016. No considerandos do regulamento 1370, portanto o primeiro, que excepcionava, digamos assim, dava um tratamento de favor mais favorável ao ajuste direto ao setor ferroviário, dizia-se que o transporte ferroviário suscita questões específicas no que se refere à importância dos investimentos e ao custo das infraestruturas e, portanto, dizia-se que o regulamento tinha em vista, no que toca ao setor ferroviário, sobretudo, estabelecer um quadro jurídico para a compensação das obrigações de serviço público e não tanto uma maior abertura do mercado nos serviços de transporte ferroviário. E, portanto, assim se justificava aquele tratamento diferenciado do ferroviário face ao rodoviário, com esta possibilidade mais aberta de um ajuste direto e de fuga, digamos assim, ao regime da concorrência. E, portanto, podemos dizer que isto mudou com esta alteração em 2016 e o que é que temos hoje para abrir aqui esta breve apresentação do regime de acesso ao mercado no transporte ferroviário. Temos, por um lado, então, esta abertura, esta liberalização dos serviços ferroviários no mercado europeu, e temos, por outro lado, com esta alteração em 2016 ao regulamento 1370, o regime regra de uma concorrência, como se tem chamado, uma concorrência regulada para a atribuição dos serviços de transporte rodoviário. Isto não significa que este regime regra da concorrência, leia-se do lançamento de um concurso para a atribuição, para a escolha de um operador ferroviário, para a atribuição de um contrato de serviço público, não conheço algumas exceções, ainda assim relevantes, mas pelo menos ficamos aqui com um panorama em que o setor ferroviário deixou de estar com esta diferenciação tão marcada quanto existia antes relativamente ao setor rodoviário. O regulamento 1370, vamos pensar nele agora, tal como foi alterado em 2016, portanto o regime que existe hoje, vai então prever um regime especial para o transporte rodoviário e ferroviário, quer em matéria de contratação pública, quer em matéria de auxílios estatais. E, portanto, relativamente à contratação pública, diz que a adjudicação dos contratos de serviço público de transporte ferroviário e rodoviário tem que cumprir o disposto no regulamento no artigo 5º, onde se estabelece a tal regra da abertura ao mercado e, portanto, o regime regra da adoção de um concurso público, apesar de, durante um período transitório que se estendeu até 3 de dezembro de 2019, se permitir ou se deixar que os Estados-membros fossem tomando progressivamente medidas para darem gradual cumprimento a este artigo 5º e, portanto, permitindo aqui que não se cumprisse totalmente, ou não se cumprisse esta regra do concurso. E, naturalmente, foi este regime transitório que permitiu que em Portugal, mesmo no setor rodoviário, para quem está por dentro do setor rodoviário, as coisas tenham atrasado muitíssimo, muitíssimo, não é? 3
de dezembro de 2019 já lá vai, entretanto tivemos a pandemia, mas portanto os Estados-membros acabaram por não terem dado, digamos assim, a relevância imediata às regras e às obrigações que decorrem do regulamento, e este período transitório acabou por, na prática, sobretudo aqui em Portugal, demorar mais tempo do que estava previsto. O que é que nos diz, assim, em traços gerais, o regulamento 1370? No que toca ao serviço ferroviário, importa assinalar que a autoridade de transportes competente é o Estado, enquanto que no serviço rodoviário existem várias autoridades de transportes, locais e regionais. No que toca ao modo ferroviário pesado, que é a ferrovia, a autoridade de transportes é o Estado. Depois, impõe-se a celebração de um contrato de serviço público, isto é, a atribuição do direito de explorar um determinado serviço público de transporte ferroviário de passageiros deve ser atribuído mediante a celebração de um contrato de serviço público nos termos do regulamento e da lei. O regulamento não é assim tão explícito no sentido de que tem que haver sempre um contrato de serviço público, parece que só tem que haver um contrato de serviço público quando são estabelecidas obrigações de serviço público e haja pagamento de compensações por obrigação de serviço público e também a atribuição de direitos exclusivos. A Lei 52 de 2015, que é o Diploma Legislativo Nacional, que no fundo dá a execução, não é uma verdadeira transposição, porque o regulamento não carece de uma transposição, mas dá a execução ao regulamento 1370, diz que para haver atribuição de um contrato num serviço público tem que haver um contrato de serviço público celebrado e, portanto, generaliza o título contratual. E então as regras de adjudicação são, como dizia, a regra geral é a adoção de um concurso, não é? O regulamento não fixa propriamente trâmites procedimentais especiais relativamente à tramitação deste concurso, limita-se a estabelecer que deve ser um concurso aberto a todos os operadores, ser imparcial, respeitar os princípios da transparência, da não discriminação e, portanto, a adjudicação deve seguir regras objetivas. Mas, excepcionalmente, como eu dizia, admite-se o ajuste direto. Isto é, o regulamento permite, não, o que é diferente de não obriga, não é? Permite a adjudicação, em algumas situações, de contratos de serviço público por ajuste direto. As situações em que se admite o ajuste direto não são coincidentes, inteiramente coincidentes no que toca ao setor rodoviário e ferroviário, são mais amplas, como comecei por dizer, no setor ferroviário, e portanto eu vou referir-me aqui apenas agora às possibilidades de ajuste direto no setor ferroviário, deixando de parte o setor rodoviário. E portanto pode adotar-se, são 4 ou 5, pode adotar-se um ajuste direto no setor ferroviário, sem sujeição a quaisquer condições ou requisitos, sempre que a autoridade de transportes o considere conveniente. Isto é uma causa de ajuste direto que já estava prevista em 2007, cá está, portanto, no fundo, deixava-se que no setor ferroviário houvesse um ajuste direto, quase em paralelo com a própria regra do concurso. Enfim, podia ser duvidoso que no setor ferroviário até se dissesse que o regime regra era o concurso, porque se admitia um ajuste direto de uma forma tão ampla e tão pouco condicionada. Havia um limite, e há ainda, de duração de 10 anos, o que o regulamento de 2016 veio trazer, e aqui uma séria limitação a esta quase regra do ajuste direto que eu me dizia, foi que este ajuste direto passa a ser limitado no tempo, isto é, só pode ser adotado até 25 de dezembro de 2023. E, portanto, é uma possibilidade que se manteve apenas com o regulamento de 2016, temporariamente. Vai acabar em 25 de dezembro de 2023, deixa de se poder adotar livremente um ajuste direto para o serviço público ferroviário. E, portanto, eu diria que na prática, quando se pensa na aplicação prospectiva do Plano Ferroviário Nacional, este é um ajuste direto que deixa de ter relevância, é um fundamento de ajuste direto que deixa de ter relevância. Outro caso de ajuste direto no setor ferroviário, e aqui também no rodoviário é comum, é quando, em função da própria identidade da entidade a quem se vai atribuir o contrato de serviço público. E é o regime que todos conhecemos, temos um exemplo forte e muito relevante em Portugal, que é quando se vai atribuir um contrato de serviço público ao chamado operador interno. No fundo,
Um operador interno é uma entidade sobre a qual, isto é um conceito jurídico, a autoridade de transportes exerce um controle análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços. Este é um conceito que tem sido muito debatido na jurisprudência, também nas diretivas da contratação pública, mas a propósito da contratação in-house, mas basicamente o que se pretende dizer é que tem que se poder concluir, e não existe um feixe taxativo de condições para poder haver um controle análogo, pode haver vários indícios diferenciados em função da entidade em causa, mas tem que se poder concluir que a entidade adjudicante, ou melhor, a autoridade de transportes neste setor, tem um controle sobre as decisões estratégicas daquela outra entidade. No fundo, há aqui uma ideia de influência dominante. Trata-se, na verdade, de uma opção, digamos assim, de organização da entidade pública. A entidade pública ainda está, é isso que está subjacente a esta opção, ainda está a organizar a sua própria casa. Apesar do operador interno ser uma entidade diferente, no caso em Portugal, uma empresa pública, não é? É o que se passa na maior parte dos casos de operadores internos, ainda se trata de uma opção de organização administrativa e, portanto, admite-se que não tenha que haver um procedimento concursal e que o Estado, no caso em Portugal, a Autoridade de Transportes do Setor Ferroviário, possa atribuir por ajuste direto a essa entidade sobre a qual exerce esse controle análogo um contrato de serviço público. De todo modo, o regulamento, no número 2 do artigo 5º, prevê alguns requisitos, algumas condições que o operador interno deve cumprir para poder manter ou para poder receber por ajuste direto este contrato de serviço público no setor ferroviário. Designadamente, deve exercer todos os seus serviços no território daquela entidade, não deve poder concorrer a concursos noutros territórios. Depois, há um outro ajuste direto que tem que ver com o valor do contrato a celebrar, que também se aplica ao rodoviário. No fundo, o ajuste direto é possível quando um contrato tem um valor anual médio inferior a 7.500.000 euros ou quando tenha uma prestação anual de menos de 500.000 km de serviços. É um ajuste direto com base num critério perfeitamente objetivo. E depois, estes mais duas causas de ajuste direto que foram, lá está, introduzidas em 2016. Portanto, em 2016, na alteração que se fez ligada ao setor ferroviário, quis-se, por um lado, limitar aquele ajuste direto que estava previsto de uma forma tão ampla para os contratos ferroviários, mas ainda se acrescentou mais duas causas de ajuste direto novas que não estavam previstas no regulamento original e especificamente para o setor ferroviário. É o caso das situações em que se entende que existem circunstâncias excepcionais que justifiquem que se atribua temporariamente, por ajuste direto, contratos de serviço público. A lei indica o regulamento algumas circunstâncias em que isso pode acontecer, quando já se tenha lançado um número de concursos que possam afetar a quantidade e a qualidade das propostas suscetíveis de serem apresentadas, quando sejam necessárias alterações a contratos de serviço público existentes para permitir otimizar a prestação dos serviços, no fundo, que uma ponderação custo-benefício em que seria mais custoso ou oneroso lançar um concurso do que fazer um ajuste direto. Mas há uma nota, é que estes contratos, apesar de ser permitido o ajuste direto, têm que ter uma duração de 5 anos, máxima de 5 anos. Depois permite-se ainda mais um ajuste direto fundamentado nas características estruturais e geográficas do mercado e daquela rede em casa. No fundo, há aqui um ónus de fundamentação da Autoridade de Transportes para lançar este ajuste direto. E, finalmente, uma outra circunstância que tem que ver, e esta é comum ao setor ferroviário, o ajuste direto como uma medida de emergência sempre que se esteja perante uma situação de ruptura ou de risco iminente de ruptura do serviço e sempre com uma limitação da duração do contrato de 2 anos. Bom, no fundo, em suma, isto para dizer que os contratos de serviço público no setor ferroviário estão sujeitos à regra do concurso, tal como está no setor, como estão os contratos do setor rodoviário. Apesar disso, o regulamento europeu, a legislação europeia, prevê situações em que se admite o ajuste direto com alguma amplitude, ainda que com limitações de duração do contrato.
mas não são irrelevantes estes critérios para a adoção do ajuste direto. De todo modo, vale a pena dizer que estas causas do ajuste direto que eu referi agora, sobretudo as novas, o regulamento condiciona-as à situação de o direito nacional de cada Estado-membro não o proibir. E é aqui que entra, é um tema jurídico, uma tecnicidade jurídica, mas aqui a conveniência de articular este regime do regulamento com a lei nacional, com a lei 52 de 2015, que nos leva, ou melhor, pode levar-nos a um entendimento que é o de que, segundo a legislação nacional, a lei 52 de 2015, tal como ela está hoje, pode vir a ser alterada, designadamente no âmbito, na sequência, digamos assim, do Plano Ferroviário Nacional. O legislador nacional parece afastar todas as causas de ajuste direto previstas no regulamento, com exceção desta última que referi, que se prende com as medidas de emergência destinadas a dar resposta, a solucionar as situações de ruptura ou de risco iminente de ruptura dos serviços. Isto porque há uma norma, que é o artigo 19.1, que diz que a exploração do serviço público de transportes só pode ser adjudicada por ajuste direto nos termos do artigo 5º do regulamento e no respeito pelo Código dos Contratos Públicos. E é este segmento do e no respeito do Código dos Contratos Públicos que parece preencher aquela hipótese que o regulamento diz, que é estas causas de ajuste direto só são válidas, exceto se o direito nacional não as proibir. E como o nosso Código dos Contratos Públicos não as prevê e é mais restritivo, pode fazer-se esta interpretação, que eu penso que já vi ser feita em alguns documentos da própria AMT. Portanto, há aqui uma hipótese, uma interpretação jurídica, que é de entender que o regime nacional atual é mais restritivo que o regulamento europeu quanto à amplitude dos casos do ajuste direto que estão previstos no regulamento. Bom, eu já me estou aqui a alongar. É isto o cerne, digamos assim, do que tinha para vos dizer relativamente ao enquadramento regulatório do acesso ao mercado para o transporte, os contratos de serviço público de transporte ferroviário, fazendo aqui a ponto com o Plano Ferroviário Nacional e com a situação que existe hoje em Portugal, que me referi no início como uma nota de contexto, e com o que pode vir a existir no futuro. Eu diria que temos hoje uma predominância clara na operação do serviço ferroviário de um operador interno, que vai depender naturalmente de uma opção política, estratégica e administrativa da Autoridade de Transportes, que é o Estado, de mantê-la, alterá-la, intensificá-la no futuro, designadamente em face dos novos investimentos e do alargamento da rede ferroviária nacional que venha a ser feita. Isto para dizer que o ajuste direto a um operador interno, pode ser a CP ou outro, é uma opção legítima, desde que se trate de um operador interno e desde que estejam verificados os tais requisitos que o regulamento impõe. Fora essa opção, haverá que recorrer à concorrência, não é? Nos termos do regulamento, com uma maior ou menor amplitude do recurso ao ajuste direto, consoante a opção também do legislador nacional. Não é? Acabei de dar nota deste risco de uma interpretação jurídica em face da lei atual, de se entender que são muito mais limitadas as possibilidades de ajuste direto no direito português do que no regulamento. E, portanto, tudo isto é uma folha de branco e o futuro tratará de escrever. Muito obrigado a ambos. De facto, duas perspectivas muito complementares e, portanto, acho que estive bem quando me lembrei dos vossos nomes como convidados. Eu tinha aqui um conjunto de perguntas que, de alguma maneira, permitem fazer o contraste. A doutora Ana Luísa mostrou-nos o que é que dizem os livros das leis. O doutor Sérgio Soares diz o que é que está a passar no terreno. E eu ia começar com perguntas para si, para o doutor Sérgio Soares, que talvez são muitas, eu vou só fazer algumas e depois tivermos tempo para uma segunda rodada. Mas há aqui algumas que eu fiquei com muita curiosidade. Antes disso, queria fazer uma afirmação que foi feita por si, doutor Sérgio Soares, e que eu não posso estar mais de acordo, que é
a prática de um regime competitivo, com concursos de concessão, reforça o poder da autoridade. Porque, particularmente, nós temos disso em Portugal muitos exemplos, com alguma frequência, quando o operador é público, o operador captura a autoridade. E, pelo menos, o público fica sem saber quem é que decidiu que é assim ou que é assado. Porque há ali uma espécie de conluio opaco. E, portanto, em meu entender, quando se entra numa prática concursal, em que não tenho problema nenhum que o operador interno também concorra, mas em que a autoridade é obrigada, desde o início, a dizer o que eu quero que se faça é isto, isso é um reforço grande do papel da autoridade e, eu diria, um reforço grande das garantias do cidadão perante aquele serviço supostamente público que está em causa. Queria fazer uma primeira pergunta sobre, com toda a história muito recente em França, da tal a linha Marselha-Nice. A SNCF foi autorizada a concorrer aí ou não? Sim, foi. É uma coisa muito interessante, porque, em alguns casos, por exemplo, dos autocarros, no início eu acompanhei muito este processo, estive envolvido no projeto de investigação que depois deu origem à Diretiva 1370-2007. Os primeiros países a fazer, se quiserem, a alienação do contrato exclusivo ou da prática exclusiva por um operador público foram a Dinamarca e a Suécia, e os primeiros concursos eles foram impedidos de concorrer. Precisamente porque ainda não havia a garantia da, digamos, da acessibilidade. Não é da acessibilidade, mas também de que eles tivessem a contabilidade suficientemente transparente para que não fosse, digamos, a parte que ficaria ainda incumbente a subsidiar a outra. Portanto, isso demorou algum tempo e depois as primeiras vezes eles não ganharam e depois começou a acontecer como com a Deutsche Bahn, que é depois de vez em quando começam a ganhar. Portanto, há aqui um efeito muito interessante em que a prática da concorrência obriga o próprio operador público incumbente a melhorar a sua eficiência para ter alguma hipótese nos outros concursos, mesmo que a abertura da rede seja gradual e apenas parcial, a pouco e pouco. São coisas que me parecem muito interessantes. Na Alemanha, qual é o modelo de preço que vocês têm? É tudo custos brutos, portanto, por comboio quilómetro, têm alguma, digamos, alguma parte da compensação que seja feita pelas receitas diretas com os clientes? Como é que é? A maior parte das operações existentes na Alemanha são modelos de remuneração mistos, ou seja, que têm uma quarta parte importante da receita diretamente dos passageiros e depois tem uma comparticipação pública ou pré-definida ou complementar, consoante a tipologia de contratos que existe. Uhum. Portanto, essa associação, e parece-me interessante, enfim, também noutras áreas, a associação do operador à responsabilidade de cativar Claro. passageiros e estar preocupado com isso, eu acho que é fundamental, e existem esses contratos. Claro que alguns deles estão bastante protegidos, não é? Ou seja, ainda que a receita por via dos passageiros fosse inferior, a receita está coberta de qualquer das formas. Noutros casos, não. Há um grau de risco relativamente elevado. Uhum. Naquele contrato EG que mencionou, que pareceu ser uma evolução muito interessante, quem é que define os slots? Primeiro, nessas linhas vocês estão a operar sozinhos ou aparecem outros operadores? É curioso que, tanto quanto eu sei, nessa linha é uma linha exclusiva, ou seja, é uma linha interregional exclusiva, mas claramente, e nesse caso, porque o controle é feito pelo próprio operador, haverão certamente circulações, se calhar não de passageiros, mas de mercadorias, e essa gestão de slots é feita pela própria empresa, foi delegada. Sim, mas é um operador que às tantas tem mais de 90% das circulações, não é? E nas outras concessões que vocês têm, em que há operações mistas, provavelmente vocês têm operações regionais e a DB tem operações nacionais, coisas assim do estilo, como é que tem funcionado a atribuição dos lotes? Que é sempre uma questão muito crítica, não é? Pronto, eu coloquei essa questão diretamente, enfim, a quem percebe dos vários contratos que nós temos, e naturalmente, como disseram, a definição dos slots está definida a priori no contrato, porque isso é um tema essencial, sobretudo se o serviço prestado estiver envolvido com uma receita de passageiro. Claro.
Ou seja, quando não há risco comercial, enfim, quase que diria que é indiferente, ou seja, ok, o operador faz aquilo que tiver que fazer. Mas quando há risco comercial, esse tema é uma peça fundamental do próprio. Mas os horários estão fixados para toda a duração do contrato? Ou seja, eu presumo que hajam evoluções, porque são contratos de longa duração, portanto é improvável que sejam definidos para sempre, não é? O que é certo é que estão definidos para o primeiro período daquela contratação e depois, naturalmente, há regras de revisão do contrato que envolvem a medição dos impactos da mudança de slots. A vantagem também destas aberturas e desta transparência é que a informação depois também é muito conhecida, portanto é relativamente simples a perceber o que é que determina uma mudança de slot em termos de remuneração, não é? E logo a compensação complementar que tem de existir. E os indicadores de desempenho são só do conhecimento vosso e da autoridade ou isso é tudo publicado regularmente? É publicado, ou seja, a autoridade publica, por isso é que há conhecimento sobre o nível de serviço do operador, enfim, incumbente, se lhe quiser chamar, ou no caso da Alemanha da DB, e dos outros operadores e dos vários contratos. Por isso é que falei do escrutínio público, não é? Quando eu digo público é os passageiros, mas são os outros operadores, enfim, até no debate, imagino eu, mais técnico ou mais político sobre o tema da qualidade está em cima da mesa. Não é? Claro. Eu agora vou fazer umas perguntas da doutora Ana Luísa e depois tenho uma pergunta comum para os dois, para fecharmos, se não se importa. No caso português, de facto está definido na lei que a autoridade para todo o transporte ferroviário é o Estado. Mas de vez em quando ouvem-se umas vozes a dizer que, pelo menos nas áreas metropolitanas, era desejável que a autoridade não fosse o Estado, que fosse a própria autoridade metropolitana. Para além da questão da capacidade financeira desta autoridade ser à escala do necessário para poder apoiar essas operações, que é uma outra questão, que se eventualmente traduzia-se com o reforço dos orçamentos, tal como se fez em França, os orçamentos das regiões foram reforçados para lhes permitir passarem a ser autoridades dessas operações, e eu, na altura, era consultor do presidente da SNCF quando isso foi feito, portanto, conheço um bocadinho de alguns meandros dessas histórias. O que é que lhe parece, doutora Ana Luísa? Isto é uma coisa que seria, em Portugal, já não estou a pedir a apreciação política, juridicamente isto seria muito difícil de fazer. Microfone. Teria seguramente que haver uma alteração legislativa, não é? Porque a Lei 52 é muito clara quanto a isso. Isso podia ser feito, não vejo que houvesse aqui violação, que existisse aqui alguma violação de algum princípio constitucional. Agora, o que pode ser feito, digamos assim, como solução intermédia de compromisso, e que eu penso que em parte tem sido feita, pelo menos no que toca à bilhética, à gestão da bilhética, é a delegação de competências ou a partilha de competências, não imposta legislativamente, mas mediante contrato interadministrativo. A Lei 52 de 2015 não é, permite a delegação de competências entre autoridades de transporte ou até a partilha de competências, não a delegação, não é, mas uma assunção conjunta das competências que a lei atribui a uma ou outra, reguladas por contrato, e isso é possível, mas isso não é imposto pelo legislador, não é? Os contratos são celebrados consensualmente e, portanto, teria que haver uma vontade de duas autoridades de transporte, o Estado, digamos assim, por um lado, neste caso, e uma autoridade local, uma área metropolitana, seguindo o exemplo que deu. Portanto, tinha que haver a vontade das partes, mas essa é uma opção que a lei hoje já permite, não é? E que eu penso que em matéria de gestão de bilhética já foi feita, em parte, pelo menos nas áreas metropolitanas. Isso pode ser aprofundado para as outras competências da Autoridade de Transportes, já com o regime jurídico que temos, não é? Alterar isto radicalmente Mas já deu a indicação de que isso se pode fazer por contrato interadministrativo e, portanto, é suficiente. Pode fazer por contrato interadministrativo, não é isso imposto, é suficiente. É consensual. Pronto. Não é consensual que depois o Estado queira, mas pelo menos se as duas partes quiserem, é possível sentar a mexer na legislação. Sim, exatamente. Certo. Uma outra questão que eu fiquei
não tinha a noção disso, devo dizer, aprendi, e aprende sempre nestas coisas, e aqui hoje aprendi muito. Que é esta questão de que a nossa lei de 2015, na prática, eu diria, tem a porta semi-fechada relativamente aos ajustes diretos. E então o que é que se passa com o Metropolitano de Lisboa e com a Carris, nomeadamente? E a STCP? Enfim, uma ferroviária e duas rodoviárias, porque essa lei é genérica, não é? Esses casos são manifestamente de ajuste direto com operadores internos. Não, mas eu exprimi mal. A figura, a nota que dei relativamente a esta limitação, a um regime mais restritivo no ajuste direto, não se estende à possibilidade do ajuste direto com o operador interno. Isso a Lei 52 reconhece de uma forma absolutamente expressa e inequívoca. Portanto, os ajustes diretos com operadores internos e os ajustes diretos, vamos cá ser então rigoroso para não haver aqui equívocos, e os ajustes diretos com fundamento na ruptura iminente do serviço estão expressamente reconhecidos na Lei 52. Pronto, então, os outros que falei é que não, e pode-se entender que o Código dos Contratos Públicos não os prevendo, no fundo é a legislação nacional a ser mais restritiva e o próprio regulamento condicionava aquele ajuste direto. Sim, pronto. Tá, pronto, eu é que já estava a ver aqui um atalho. Está claro. Estava a ver aqui um atalho. Não, eu é que não posso não ter sido muito claro. Pronto. Uma outra questão que eu me lembro de ter sido discutida quando estava a preparar-se o 2007, 1370, era de que o operador interno que recebia o ajuste direto tinha depois, na execução desse contrato, que demonstrar níveis de eficiência idênticos aos dos operadores privados que tinham recebido contratos comparáveis através de processos de concurso. Isso ainda está de pé, isso aplica-se ao sistema ferroviário. Eu devo dizer que mesmo em Portugal, relativamente, os contratos em Portugal são todos muito recentes. Portugal foi o país que bateu os recordes todos do prazo, enfim. Tivemos um regulamento com 12 anos de prazo de transição, foi uma coisa que na altura eu protestei muito, mas não valeu de nada, e nós fizemos questão de chegar ao fim dos 12 anos, ainda estávamos literalmente a pôr um envelope na caixa do correio para poder fazer as coisas. Mas enfim, essa presunção ou obrigação de eficiências comparáveis ainda está de pé. Isso tem sido aplicado em algum sítio? O que é que sabe dizer alguma coisa sobre isso? Eu penso que não existe essa regra, isto é, de uma obrigação de atingir uma performance igual àquela que seria... Havia a expectativa, isso não tenho dúvida que numa primeira relação, pelo menos, eu ouvi lá. Isso penso que não existe essa imposição, mas existe sim, tal como para todos os demais contratos de serviço público, a obrigação de o contrato de serviço público prever metas de eficiência, indicadores de desempenho, penalidades, tal qual os contratos de serviço público celebrados com operadores não internos, portanto privados, e mediante um concurso público. No fundo, as regras relativamente ao conteúdo do contrato são em tudo idênticas, apenas o processo de atribuição do contrato é que conhece esta exceção. Portanto, um contrato de serviço público com um operador interno tem que ter indicadores de eficiência, padrões de qualidade, níveis mínimos de serviço, deve prever penalidades, indicadores de desempenho. Aliás, o parecer da AMT sobre o contrato da CP, que é público, como disse, e que eu também li, faz justamente referência a isso. E a obrigação de publicitação dos indicadores? Está nessa legislação ou não? Não, mas os contratos de serviço público não vejo como possam ser privados, não é? Qualquer contrato de serviço público tem Sabe que agora inerente uma obrigação de transparência. Apeteceu-me citar o grande Galileu, não é? É por esse imóvel. E, portanto, mesmo até ao abrigo, enfim, dos regimes gerais de direito administrativo de acesso à informação, não vejo como é que o conteúdo do contrato em si mesmo possa ser secreto, a menos que haja aqui algum fundamento. Se calhar assim, no caso pendente português, se calhar ele não é formalmente secreto, mas esqueceram-se de o publicar. Não é. É um esquecimento, eventualmente. Quer dizer, a mim faz-me impressão como é que a autoridade não impõe essa publicação.
Certo. Eu, de facto, procurei, não encontrei, mas... Não, mas eu perguntei a várias pessoas. Nem consigo dizer se ele é secreto ou não. Pode ter Ana Luísa, é assim, eu também não o conhecia. Fui à procura, não encontrei. E perguntei a 4 ou 5 pessoas que supostamente andam bem informadas e disseram, não, isso não está publicado. Portanto, só espero que amanhã alguém me telefone, me mande um e-mail a dizer, estás enganado, está aqui o link para o sítio do contrato. Mas deve estar muito bem escondido. Pronto. A pergunta final que eu tinha para ambos é esta. Todos nós sabemos como a França foi um país particularmente renitente a toda esta abertura, não sei o que e tal, enfim, foi atrasando o mais que pode. E agora tem na sua legislação esta obrigação que o Dr. Sérgio Soares enunciou de que até 2024, salvo erro, todas as regiões têm que ter pelo menos um concurso aberto. Exato. Ou seja, têm que começar a pôr o pezinho na água a ver se está muito frio ou não. Perante isto, e obviamente a dimensão do território é diferente, nós hoje temos em Portugal um ambiente político que, em meu entender, confunde privatização com concessão sob controle estrito da autoridade. Mas perante isto, o que é que vos parece? Acham que seria expectável que alguma das linhas, em algum conjunto, subconjunto pequeno que fosse, do Plano Ferroviário Nacional, pudesse haver um novo exercício de concessão, tal como houve há 20 e tal anos com o caso da Fertagos, onde as coisas não têm corrido mal, aparentemente, não é? Do ponto de vista do interesse público, as coisas não têm corrido mal. O que é que vos parece? Enfim, eu pegando aqui no que me pergunta a minha opinião, enfim, eu julgo que sim, aliás, e acabou de referir, a melhor razão de todas para o fazer, se de facto a avaliação que se faz da única linha concessionada que existe em Portugal é uma avaliação positiva, se essa avaliação é positiva, por que não? Ou seja, não é só essa, é também aquilo que o senhor mostrou sobre o que é que se passa na Alemanha, aquilo que se mostra o que é que se passa na Holanda, para pegar só nestes dois países. Eu diria que a questão é quase inversa a essa, é qual é a boa razão para não o fazer? Não é? Essa é que é a questão, num país que ainda por cima, enfim, não abunda em recursos, portanto, este tipo de declarações, quer queiramos, quer não, no mínimo, não são mais caras para o contribuinte, não é? No mínimo. Antes de passar a resposta à doutora Ana Luísa, deixem-me dar-vos aquilo que se passou quando estávamos nos tais trabalhos desse projeto e depois algumas coisas subsequentes com a Comissão Europeia para o regulamento que acabou por ser o 1370-2007. Havia vários países que diziam nós não podemos passar para um regime concorrencial porque as nossas autoridades são pouco competentes e serão totalmente controladas pelos operadores, que são os grandes tubarões multinacionais, etc, etc. Na prática, aquilo que se verificou é que foi possível desenvolver os regimes de capacitação, as autoridades também aprenderam umas com as outras, etc. E hoje, em muitos países da Europa, vigora, umas vezes numas regiões, outras vezes noutras, outras vezes no país todo, este princípio da abertura à concorrência, às concessões privadas. Portanto, esse argumento, e aparentemente em Portugal, pelo menos, competência para um contrato tivemos. Exato. Não é? Antes de passar a palavra à doutora Ana Luísa Guimarães, eu julgo que em Portugal, onde capacitamos as autoridades para terem competência, fazem-se bons contratos. E refiro-me, enfim, ao exemplo que estamos a falar da ferrovia, mas podemos dizer exatamente a mesma coisa, da rodovia, onde não atribuímos competências técnicas, as coisas saem mal. Portanto, o argumento é bom, mas não é irresolúvel, não é? Claro, exatamente. Doutora Ana Luísa, o que é que nos acha disto sobre isto? Nessas vossas observações dos dois, eu diria que esse é o pressuposto básico para se lançar uma boa PPP, não é? É preciso que o dono público, que o parceiro público conheça bem o negócio, tenha informação do negócio e consiga fazer um caderno de encargos bem dimensionado, digamos assim, para o projeto contratual que está a lançar. Dito isto, acho que não é absurdo que possa haver uma abertura à concorrência e entrada de novos operadores no setor ferroviário nacional, naturalmente, acho que isso é desejável e é de salutar.
Evidentemente, acho, e não posso deixar de dizer isto, que isso é uma opção que também não pode desconsiderar uma análise do contrato da CP, que não conheço, e do impacto que essa abertura à concorrência possa ter no próprio contrato da CP, no equilíbrio económico-financeiro desse contrato. É um contrato a 10 anos, penso eu, e portanto essa avaliação terá que ser necessariamente feita, não é? No fundo, o impacto que essa opção terá para se, no fundo, avaliar se ela pode ser tomada já ou se deve então esperar. Claro, mas vamos lá ver. Eu não estava a sugerir que isto se fizesse amanhã. Agora, o Plano Ferroviário Nacional vai fazer uma densificação da malha, não é? Abre aqui oportunidades, vão surgir, parece-me, há aqui uma coisa que não foi dito, mas é tão evidente que talvez não fosse preciso dizer, que é, não se faz um contrato para privados com uma linha que tem 20 km e onde passam 2 comboios por semana. Tem que haver um mínimo de densidade de oferta, porque há custos fixos consideráveis. Apesar de tudo, parece-me ser concebível encontrar sobre o esquema que está apresentado a público no Plano Ferroviário Nacional 2, 3, 4 exemplos onde se poderia fazer a identificação de uma parte da rede que fosse concursada. E isso podia ser interessante e até aquilo que ainda vai demorar a completar o Plano Ferroviário. Depois, toda a parte de análise daquilo que poderiam ser esses segmentos, etc. Até é bom que o contrato da CP não esteja a acabar amanhã. E as implicações que essas diferentes opções pudessem ter no contrato da CP, que acaba em 2029. Ele foi assinado em 2019. E, portanto, se começarmos a querer olhar nessa direção lá para 2024, 2025, é um calendário compatível com tentar ter uma operação de concessão de uma pequena parte da rede e acautelar o que é a modificação necessária ao contrato da CP para que isso fosse possível, não é? Eu gosto muito, como digo, eu acho que é assim, quando não se pode ter a concorrência aberta, que aqui não se pode, no mínimo é muito salutar ter a comparabilidade. Quando temos objetos comparáveis, isso é um estímulo para a permanente ganhos de eficiência e de qualidade de ambos os comparados. E, portanto, acho que temos todos a ganhar. Ganhámos todos muito, foi com as vossas contribuições, agradeço-vos mais uma vez. Estamos dentro daquilo que era o limite que tínhamos combinado, que era da 1h30, porque são 7h24, e, portanto, volto a agradecer. Suponho que estas coisas ficam todas gravadas, portanto, também aos participantes quero agradecer, e como o número não foi muito elevado, peço a cada participante que multiplique a visibilidade desta sessão, informando alguns dos vossos colegas e amigos, e agradeço-vos mais uma vez. Terminamos aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela parte que me toca. Deus, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.